Bom, gente, é muito gratificante, estou muito feliz de estar aqui. Queria, em primeiro lugar, então, parabenizar a organização do evento e agradecer o convite na pessoa do Rafael Ponzi. A gente sabe que a região portuária, vocês são especialistas nisso, né? Não sou eu especialista, mas a região portuária, quando a gente estuda lá em geografia, né, que quando um país ele está voltado, né, para o exterior, quer dizer que ele está se desenvolvendo, e a gente tem aqui no Rio de Janeiro um celeiro de oportunidades, especialmente no Porto Maravilha. E aí, quando a gente fala em tecnologia, a gente sabe que a tecnologia tem o potencial de transformar negócios, vidas, nações, estilos de vida. E o nosso painel é muito especial, porque a gente está no momento hoje, né, tem uns que dizem que a gente está no segundo ano da inteligência artificial. Eu acho que é no uso popular da inteligência artificial, porque a gente vem ouvindo aí que a inteligência artificial é o futuro já tem algum tempo. Então, um painel falando sobre tecnologia me parece que é muito acertado, e a gente vai ter essa certeza agora ouvindo nossos palestrantes. Então, para começar, eu queria passar a palavra a Karina Quirino, que é subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios. Karina, você quer falar daqui ou quer sentadinha aí? Você que sabe. Então tá bom, então vou te passar aqui o microfone. Palmas para a Karina, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu sou um pouco inquieta, então por isso que eu pensei 2 vezes. Eu acho realmente que é melhor ficar em pé. Mas é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui, rever tantas pessoas que a gente já conhece, que a gente admira o trabalho. O Daniel, que tem já conduzido um excelente trabalho, significativo e reconhecido no Porto Maravilha. A gente conhece o trabalho do Clube do Empreendedor. Eu já tive a oportunidade de interagir com vários de vocês. Estou lá no grupo Premium, tá? Já falo, pergunto indicações. Semana passada eu estava perguntando indicação, então eu sou realmente uma usuária, uma ativista aí do grupo, tá, gente? Do grupo de WhatsApp, pelo menos. Mas brincadeira à parte, eu venho aqui hoje como prefeitura falar um pouco de inovação e como a inovação, especialmente, né, essa verve tecnológica, essa verve de inovação pode, de fato, promover, auxiliar na promoção do empreendedorismo, como isso, de fato, tem sido acentuado aqui não na cidade como um todo, mas principalmente na região do Porto. Acho que vocês já conhecem algumas iniciativas e, geralmente, muitos de vocês, que eu acabo conhecendo aqui de rosto, me conhecem por alguns projetos que não estão necessariamente ligados de imediato à inovação, mas hoje trabalho na Prefeitura com Chico Bulhões, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, e nós temos realmente uma ideia de política pública baseada em evidência. Então a gente desenha, a gente estrutura tudo que a gente estruturou até agora, pensando em dados e o que pode vir de resultado. A gente olha com riscos, a gente mensura riscos, a gente vê alternativas e a gente as assume dentro, obviamente, do prognóstico. Tem um livro que eu acho dos mais incríveis que eu já vi na minha vida, chamado Super Previsões, de um cientista político chamado Philip Tetlock, que mostra como o ser humano tem um limite para fazer previsões, né? Como o homem médio, a pessoa média, tá, gente? Não o homem médio, né? A pessoa média, né? Consegue, de fato, prever, né, os atos futuros, e o gestor público é essa pessoa média também, né? Eu sou a pessoa média, não sou melhor, não sou pior do que o privado aqui. Só que a gente tem um exercício de responsabilidade com o dinheiro público, com o gasto público, com o interesse público, de mensurar e estruturar as alternativas possíveis e identificar as melhores saídas de política pública. É isso que a gente, nesses 4 anos, tentou fazer sob a gestão do Chico Bulhões, que hoje não pôde estar aqui, pediu desculpas, mas ele tá, não sei se vocês sabem, o irmão dele é um dos finalistas olímpicos agora, né? Então ele tá lá torcendo pro irmão e trazer o ouro para casa. Mas, gente, na secretaria hoje a gente desenvolveu algumas políticas e que são muito, né, voltadas para o empreendedorismo, e eu queria falar de 2 especificamente, ao largo de outras que a gente desenvolve, mas eu queria falar de 2 especialmente, porque a gente olha e vê realmente uma simbologia e uma aplicação importantes e resultados científicos já possíveis e visíveis na cidade. Um deles é um movimento que começou muito antes de hoje, né? Na verdade, ele começou já em 2020, início de 2020, e começou a crescer ali de conversa, que foi o ISS Tech.
e ele se tornou de fato possível pela Lei 7.000 em 2021, quando o governo já estava aqui com força para batalhar o projeto de lei. E o ESS-TEC nada mais é do que o incentivo a atividades que vocês bem sabem, atividades que são ligadas à tecnologia para a região do Porto. Eu não sei se vocês têm... Eu sou advogada, né, de formação. Tô doida para ser chamada de outra coisa. Nada contra os advogados, gente. Só aprendi a admirar muito os economistas, cientistas de dados, antropólogos, e admirar menos os advogados em algum momento. Uma brincadeira à parte, a gente começa a ver a necessidade de verificar no Porto essa intenção de incentivar essas atividades tecnológicas. E só para vocês entenderem como isso é inovador, tratar isenções georreferenciadas, elas são políticas muito delicadas, porque a mensuração delas de efetividade não é simples de serem feitas. E a Secretaria, hoje, conjunto com a Fazenda, elas têm feito esses impactos e mensuração e identificado quais são as atividades que estão sendo incentivadas de fato georreferenciadas. Eu não consegui trazer esses dados hoje, eu até tentei, porque a gente está com problema no sistema de levantamento. O que eu consegui levantar do nosso último BI foi a gente está em julho, eu tinha conseguido de abril, não seria mais um retrato real, mas a gente consegue mensurar em relatórios isso e consegue identificar que essa é uma política possível, até porque a gente tem que defender na Câmara que essas isenções de fato promovem o empreendedorismo na cidade. Então o ESS-TEC é hoje, no Rio de Janeiro, um case que a gente pode considerar que tem se mostrado um case de sucesso para atingimento dessa área. Muitos vêm e perguntam para a gente: onde que eu posso estar no Porto? A gente fala: escolhe, é o Porto, pode vir. E isso tem sido muito atrativo, tá? Pelo menos da nossa parte, entendendo dados, mensuração e as recepções que nós fazemos dessas empresas, isso tem chamado a atenção. Então essa é uma primeira política que eu acho que faz sentido. Se vocês não a conhecem, eu estou à disposição lá na Secretaria, o Chicão e toda a equipe, para fazer com que vocês entendam, compreendam e possam também divulgar essas informações. Uma segunda proposta que a gente tem de promoção da inovação na cidade e de uma inovação que é de fato empreendedora é o sandbox regulatório na cidade. Por conta do período eleitoral, obviamente eu não posso falar de marcas, mas é óbvio que se vocês me jogarem sandbox regulatório Rio de Janeiro no Google, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tem uma certa marca. Nós, na Prefeitura, estruturamos um programa de política pública que se chama Sandbox Regulatório. Eu quero só saber assim, quem alguma vez já ouviu falar sobre Sandbox Regulatório? Em algum lugar. Obrigado. Sandbox Regulatório nada mais é do que a gente deixar um espaço para que testes de inovação aconteçam. Então, qualquer espaço destinado a testes de serviços, produtos, processos que são inovadores e que podem, em alguma medida, esbarrar com o ambiente regulatório da cidade. Quando vocês ouvem isso, vocês vão lembrar da nossa experiência de acidente. Karina, que inferno foi aquilo na cidade? Se a gente tivesse sandbox regulatório, talvez o inferno não tivesse sido aquele tanto que todos nós cariocas vivenciamos à época. O sandbox regulatório nada mais é do que trazer o empreendedor para junto da prefeitura. Vocês sabem que a inovação ela promove uma disfunção comunicativa muito forte no sentido de provocar uma falha de mercado chamada assimetria de informação. Quem sabe, conhece e constrói a inovação, sabe muito mais dela do que o próprio poder público, obviamente, por razões óbvias. Mas isso não pode, não deveria ser continuado. Esse canal de comunicação ele precisa ser estabelecido bem mais claro, bem mais amplo, para que quando esse empreendedor venha, ele tenha mais diálogo, segurança jurídica de como a prefeitura, o poder público, seja ele prefeitura, seja ele governo do estado, entender como é que aquela administração pública vai receber aquele produto, e se é o produto ou serviço, e se ele vai poder, de fato, construir a atividade econômica dele ali, naquela cidade. Sandbox regulatório promove acolhimento do empreendedor.
Então, a gente precisa promover esse ambiente para que o empreendedor fale, pô, peraí, eu vou com uma inovação para a cidade, mas eu sei onde eu estou pisando. A prefeitura está conversando comigo, está me dando os feedbacks de onde eu estou errando, está me dando os feedbacks de onde eu estou acertando, está entendendo as minhas dores, eu estou entendendo as dores deles. Ok, estou seguro para investir. Ok, já entendi que não estou seguro para investir. E tudo bem, porque nesse jogo de sandbox, o que vale é a transparência e a promoção da segurança jurídica. Óbvio, o empreendedor vir para a cidade é o que a gente mais quer. Gente, não tem um agente público que vai subir aqui nesse tablado e vai falar, não queremos. A não ser que eles morem na Urca. Sacanagem, brincadeira. Mas, brincadeira à parte, é óbvio, e desculpa, moradores da Urca, eu sou da Barra. Não posso zoar muito. Mas, brincadeira à parte, não tem ninguém do poder público que vai subir aqui e fale, não quero empreendedor aqui. É óbvio que a gente quer. Mas mais do que o empreendedor, a gente quer a fama. A gente quer a fama de que a gente tem construído segurança para qualquer um que queira empreender na cidade vir, conversar e decidir com bases arrazoadas se quer ficar ou não. É o caso, por exemplo, vamos conversar disso, né? A gente poderia ter tido isso na Uber, que foi um caso que explodiu o Brasil afora, enquanto as contestações ainda que existem sobre questões tributárias, trabalhistas, e até que hoje estão mais em nível federativo do que, de fato, municipalizadas. Mas quanto de assimetrias poderiam ter sido resolvidas dentro de um sandbox? É a mesma coisa do patinete. Hoje vocês estão vendo o patinete bonitão, na cidade, está no sandbox regulatório da cidade. Por quê? Porque sempre tem alguém que manda mensagem para o secretário, aí o secretário manda para mim e fala, pelo amor de Deus, resolve isso. Aí a gente vai, fala com a empresa rápido, a empresa, pelo amor de Deus, eu nem sabia, vai lá, resolve, e a gente vê onde falhamos. Onde vocês falharam em não ter resolvido e onde nós, cidade, não falhamos ao ter percebido. Como é que a gente faz isso? Esse é um programa importante. No Brasil, nós temos sandbox regulatórios, propriamente agências reguladoras, pouquíssimo em municípios, coisa que já deveríamos ter, de fato, disseminado. Porque agências reguladoras assim o fazem, principalmente as agências reguladoras que são de cunho financeiro, que são do cenário financeiro, né, essas fintechs, porque o mercado financeiro é altamente regulado e para que novos serviços financeiros cheguem, há um obstáculo regulatório muito grande que muitas vezes impede que a inovação chegue. E esse é o problema da regulação. A regulação ela pode não só sufocar a inovação, mas ela também pode sufocar o seu usuário. Então, nem sempre a inovação construída, bem construída, ela simplesmente abraça a inovação. A regulação nem sempre abraça a inovação. É preciso construir esses canais em que a gente consiga fazer com que todos esses atores discutam. E essa é a proposta do sandbox regulatório. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem essa estrutura. Desde abril de 2022, estamos no nosso segundo ciclo. Alguns aqui já conhecem, porque a gente já conversou. A gente tem alguns projetos importantes para a cidade, não só o patinete, como entrega de delivery de drones aéreos. Gente, não é um tipo Amazon dessas da vida, não, tá? Calma. É só um drone porte na Barra da Tijuca. Em área pública. Tá? Mas a gente está testando, porque vocês sabem, eu acho que vocês sabem, que drones que fazem uma certa carga não podem transitar sobre, né, áreas habitacionadas, habitadas, pessoas, né, circulando. Então, elas só podem fazer trajetos onde não haja, né, pessoas transitando. Então, por isso que está lá na Barra, porque é perto ali da Lagoa da Barra da Tijuca. Então, todos os trajetos de drone seguem, né, o fluxo da lagoa. Então, a gente tem muitos projetos importantes que serão inevitáveis para a cidade. Drone ports é uma coisa que a gente vai em qualquer lugar do Brasil. A ANAC já está conversando. No ano passado eu fui lá na ANAC, quando a gente se conheceu, para falar um pouco da experiência do Rio de Janeiro. A gente está vendo empresas pequenas. A gente tem hoje um robô. Daqui a pouco a gente vai estar no Renovation Week em agosto. E a gente vai ter lá a experiência de novo do robô. A gente tem um robô delivery agora andando pela Barra. Ele é bom.
Vocês me perguntam quem é a Associação de Moradores de Masquizumbeira. Da URCA. Não fui eu que falei. Foi alguém que falou aqui, eu só retomei. Uma brincadeira à parte, gente, é porque acho que a gente tem aqui que ter um papo leve. Eu, às vezes, sou muito acadêmica, eu vim da academia. E eu acho que a minha função aqui é deixar uma mensagem como gestora pública de que a gente está olhando e trazendo o empreendedor para jogar com a gente. Esse jogo ele não é um jogo de grandes empresas, também. A gente tem aqui grandes empresas que estão trabalhando com a gente, que apostaram nesse ambiente de negócios seguro, de diálogo, de conversa. Mas a gente tem pequenos empreendedores, inclusive ativados pela Invest Rio, que hoje, né, é a nossa empresa que está hoje dentro do desenvolvimento urbano e econômico, trabalhando a ativação de empreendedorismo na cidade. Hoje, a gente tem empreendedores aqui que são vinculados também ao clube, que estão no Sandbox com a gente, porque eles têm serviços que precisam ser olhados pela regulação. Ou porque o regulador um dia vai regular muito e eles têm medo, ou porque o regulador pode não olhar nada e eles também têm medo. Porque a não regulação também pode trazer um problema para o empreendedorismo. Então, são projetos que a gente tem recebido com muito acolhimento. O Tribunal de Contas da União, o controlador de terras, vocês sabem, né? Fala de Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas, a gente fala, meu Deus, a gente já toma um susto, né? A gente tem trabalhado com o Tribunal de Contas da União. Hoje, a nossa prática de sandbox na cidade do Rio é conhecida como a melhor prática de sandbox regulatório do Brasil, estruturalmente de governança jurídica. Isso dá muito orgulho de ver, porque os resultados vão vindo no dia a dia. E agora a gente tem aí seguindo, espero que rapidamente com o Daniel lá no Porto Maravalli, a possibilidade de estendermos georreferenciado na cidade essas atividades do sandbox regulatório, porque onde seria melhor do que testar inovação do que no Porto Maravalli. Esse projeto que também é incrível, é um projeto com muita dor e suor de muita gente envolvida, e que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para a cidade do Rio. Gente, eu acho que essa é a oportunidade que eu deixo aqui no meu chapéu de prefeitura, né, que é hoje onde eu sento. A gente trabalha com diversas ideias, diversas aproximações. O que vocês precisarem de nós, estamos à disposição. É só mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, parar aqui para a gente conversar. Eu respondo muito pouco WhatsApp, só o meu chefe e minha mãe, nem o meu marido. Mas eu, de qualquer forma, eu estou à disposição. Muitíssimo obrigada. E se vocês quiserem conhecer, a gente também aí eu tenho que falar um pouquinho. A gente tem agora um projeto de empreendedorismo cultural na cidade, que é o Reviver Cultural, ali na área do centro. Não é na área do Porto especificamente, mas é ali pertinho. Está comunicado também em alguma medida. A gente está à disposição para vocês conhecerem. Muitíssimo obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Parabéns, Karina. Nossa, que orgulho, assim, né? A mulher carioca. Tô falando de mim, né? Tô falando de mim, não. Tô falando de mim, calma. Mulher carioca da Barra, né? Que quase não é mais Rio de Janeiro. Mas ver a Karina falando, assim, como mulher e carioca, já me orgulha muito. Como advogada também, Karina, também sou advogada. Mas a gente é gente boa. Vejam só, depois do almoço tá todo mundo aqui animado. Ninguém tá querendo dormir. Porque eu acho que o advogado do século XXI, ele se reinventou. E é por isso que a gente está aqui junto dos jovens do empreendedorismo, entendeu? E aí eu fico muito feliz de ouvir, porque eu não me apresentei, né, no início. Eu sou assessora no gabinete do governador do estado. E eu também trabalho com políticas públicas. E o meu tema da minha dissertação de mestrado foi a governança de gastos tributários, ou seja, incentivos fiscais. E na minha conclusão, né, a gente se valer de dados como ferramentas para o gestor público tomar a decisão, não só para tomar a decisão, mas para garantir efetividade e também uma justificativa para os órgãos de controle, né? Eu acho que assim, é o caminho que não pode mais voltar para trás. E eu vejo a prefeitura nessa inovação, né, nesse pioneirismo, eu diria. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. O Chicão, né, era nosso deputado estadual, então a gente chegou a conhecer ele de pertinho, muito amiga do Tiago também, que trabalha lá. Então, acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo é maravilhoso. Eu fico muito, muito feliz de saber. E com a inteligência artificial e a tecnologia como uma ferramenta e vocês como vetores para o desenvolvimento do Porto
maravilha e de toda a nossa cidade. Então, assim, estou muito orgulhosa, muito feliz de saber que esse time tão competente e aberto ao diálogo está lá à disposição da gente. Parabéns pelo trabalho. Sem mais delongas, vou passar então a palavra ao Daniel Marros, que é o CEO do Porto Maravale, está à frente aí de um hub de inovação, e ele vai trazer para a gente algumas iniciativas tecnológicas que o Porto Maravale está desenvolvendo. A Karina já fez aí uma propaganda dele, que sem dúvida está muito legal também. Com a palavra, Daniel. Legal. Teste, som. Alô. Pensa isso aqui, Daniel. Oi. Alô. Agora foi. Bom, boa tarde, obrigado aí pela apresentação, obrigado aí pela presença, pelo convite. Rafael, enfim, minha estreia aqui. Primeiro, acho que quebrar em partes aqui, acho que vou falar um pouco de mim, falar um pouco do que é o Maravale. Para quem já reparou, é o vizinho aqui da frente, né, aquele prédio branco ali, vou falar um pouquinho sobre ele. E depois falar um pouco sobre tecnologia e falar um pouco do mote principal da apresentação. Primeiro, só pegando o gancho aqui da Karina, eu quero trazer os robôs e os drones para cá, tá? Então, acha que não é a Urca? Eu morei na Urca, então eu acho que o pessoal aqui vai ser mais receptivo, mas a gente tem essa ideia de trazer essas coisas para cá, para ser um lugar mais conceitual do ponto de vista de testar tecnologias. Acho que super combina tanto com o equipamento quanto com a região, tá? Então, só para pegar aqui o gancho. Bom, me apresentando, eu sou engenheiro de formação, sou carioca, me formei no UFRJ, fiz mestrado lá. Eu fui consultor, eu fui sócio de uma empresa de consultoria aqui do Rio de Janeiro por 15 anos. Aliás, meu último grande ato antes de eu sair em julho do ano passado foi mudar a empresa para a região do Porto por conta do incentivo fiscal. Na verdade, quando eu descobri, quando eu conheci o Chicão, o Alexandre, o pessoal da Invest, aquela coisa de puxar assunto, eu falei, vocês já pensaram em ter incentivo tributário? Não, mas já existe. Eu falei, como assim já existe? A gente acabou de pesquisar, não tinha achado, não, realmente tinha acabado de ser lançado, e a gente fez a mudança. Hoje a empresa fica ali perto do Museu da Manhã, ali perto da Rio Branco, né, o Porto mais do outro lado, mas a mudança foi sim por conta do incentivo fiscal e tributário. Eu acho que ajuda muito, eu acho que só trazendo, né, é um caso isolado, mas acho que ajuda a ilustrar a política pública. Naquele momento, a gente estava avaliando em transferir parte das atividades para outra cidade, em outro estado, que tem, né, já tinha esse benefício instituído. Então, acho que são coisas que às vezes você reverte um movimento natural, contas financeiras, de onde aquela atividade vai ter um melhor retorno, dadas as possibilidades de alocação. Então, acho que só um case aí para vocês. Eu acho que devem ter outros aí nessa pegada. Bom, falando do Maravale especificamente, né, o galpão branco aqui na frente, o que é o Maravale, né? Então, eu acho que eu posso falar um pouco, né? Eu não sou prefeitura, não sou governo, eu posso falar os nomes das marcas, né? Então, então vamos lá. A gente é parte de uma política pública idealizada pela prefeitura, né, pela Secretaria de Desenvolvimento, Chicão, Invest Rio, Karina, toda a equipe lá, onde toda a política de incentivo tributário, toda a revitalização da zona portuária, que vocês vivem aqui, acho que conhecem até melhor que eu há mais tempo, né? O próprio Maravale, então, o Terminal Gentileza, então é uma série de iniciativas, o bairro, né, que está surgindo, tem uns 15 empreendimentos surgindo aqui, com futuros moradores, né? Esse ano começa a entregar as primeiras unidades. Então tudo isso faz parte de um grande projeto que foi idealizado e de como é que eu dou mais protagonismo para o Rio de Janeiro no cenário de tecnologia e inovação. Isso olhando a América Latina, olhando o mundo, olhando o Brasil. Tá? A gente é parte dessa engrenagem, a gente é um hub, a gente fala que a gente é mais que um hub, tá? A gente quer educação, inovação e cultura. Tá? Eu acho que é legal falar um pouco sobre isso. Educação, primeiro porque a gente tem uma universidade lá dentro, o Impatec, funcionando desde abril. Então, desde abril, tem 100 alunos que foram selecionados pela Olimpíada de Matemática. A graduação, todo o programa é operado pelo INPA, uma instituição mega reconhecida internacionalmente, formando alunos em matemática, ciência de dados, ciência da computação, física, ou seja, tudo linkado com a discussão e debate de tecnologia. Isso opera desde abril. Inovação, por que inovação? A gente quer ser um hub de inovação, para mais que isso, um ponto de encontro para os debates, as discussões e as empresas ligadas à tecnologia, ligadas à inovação. Então, seja uma grande empresa, seja uma startup, seja um VC procurando deal flow para investir em alguma oportunidade, seja espaços para testar novas tecnologias. Dentro de casa, a gente vai criar um sandbox interno, mas a gente quer trazer também o sandbox para o entorno, a gente como um ponto de apoio. Então,
Acho que talvez o que é muito conhecido no Brasil é o Cubo lá em São Paulo. O Cubo, o pessoal fala de inovação, todo mundo associa muito o Cubo hoje, né? Tem outros equipamentos em São Paulo, mas o Cubo é bem famoso, o Instituto Caldeira lá no Sul. A gente quer ser algo parecido aqui no Rio de Janeiro. Voltava no Rio, talvez, esse ponto de encontro, esse ponto de referência, esse ponto de debate. A gente vai promover uma série de encontros e uma série de eventos lá também. A gente tem um espaço grande, já colocou 1.200 pessoas no evento que a gente fez lá, então a ideia também é ser uma arena para encontros, grandes eventos, encontros promovidos por empresas, debates mais abertos. E cultura, eu acho que muito no lado eu acho que matemática, inovação e cultura andam muito juntos, assim, né? Acho que a arte, ela é disruptiva do ponto de vista de pensar mais à frente, né? Ou transgredir talvez os padrões, e a inovação acho que bebe muito dessa fonte. E por ser um equipamento do tamanho que com espaço, com um bairro ao redor, então a gente quer ter exposições, a gente quer ter apresentações, festivais, dança, etc. Acho que super combina com o espaço, super combina com esse bairro que está se reinventando ou se redescobrindo, tá? Então, cultura, educação e inovação é um pouco o mote ali do Maravale. Para quem não conheceu ou não conhece, se um dia quiser conhecer, procura a gente organiza ali, de repente, uma visita em grupo, enfim, acho que é legal para vir por dentro. São 10 mil metros quadrados, tem espaço para esses eventos que eu falei, tem um auditório, tem toda a parte da universidade, com sala de aula, sala dos professores, biblioteca, laboratórios, toda a parte do hub, com os espaços de coworking, com as salas onde as empresas vão estabelecer, com salas multiuso, enfim. É uma área bem grande, bem legal assim, de conhecer. E ficou bem bonito, assim, acho que o projeto ficou bem bacana, ele é todo de vidro, pegar um retrofit num galpão. Então, eu acho que isso ajuda também, eu acho que a arquitetura do espaço, ela foi pensada também a ser orientado a você promover a integração, né, o debate, até porque as salas são de vidro, então é para você não ficar trancado ali, para você interagir, as empresas interagirem entre si, as startups interagirem entre si, tá? Bom, o estado que a gente está hoje, né? Hoje a gente tem a universidade operando, como eu falei, lá o Empatec. A gente está começando a operação da parte de inovação, tem um final de obra ali acontecendo. Em teoria era hoje o último dia, mas não estou crente que será o último dia hoje, mas era hoje o último dia. Mas enfim, ao longo de agosto a gente vai começar a receber as primeiras empresas, os primeiros residentes. A gente já tem hoje como empresas patrocinadoras do espaço a Eletrobras, a Shell, a Claro, a PD7 Tecnologia. A gente já tem cerca de 90 a 100 residentes entre empresas e startups para se estabelecerem lá ao longo do mês de agosto, tá? Então a ideia é que a partir de agosto, setembro, a gente começa a trazer um movimento ali também para o lado de inovação. Para participar do Hub, né? Acho que todo mundo me pergunta isso. Eu acho que a priori, basta ter sinergia com tecnologia e inovação, basta querer de alguma forma se conectar ao espaço e aos pares e outros atores que vão estar lá. Basicamente, tem várias formas de se conectar, né? Eu costumo dizer que pode ser visto como uma extensão dos escritórios das empresas. Então você circula por lá, parte da equipe circula por lá, você faz uso do espaço por lá. No caso das startups, pode vir a ser a casa principal, em especial quando você ainda é pequeno, mas à medida que você vai crescendo também é a mesma coisa. Uma extensão é um lugar de troca, um lugar de debate, é um lugar que você frequenta ou passa parte do tempo ali. Tá? Então tem várias formas de se conectar, depois eu posso compartilhar para quem tiver interesse. E falando um pouco assim da promoção da tecnologia em si, né? Acho que tem. Aí eu vou deixar uma provocação e eu encerro aqui e passo a bola. Mas acho que a grande provocação é que acho que o ser humano, por natureza, ele tem um mindset, entre aspas, preguiçoso, né? Você faz tudo para economizar energia. E a busca por eficiência é muito para você economizar energia. Você padroniza, processualiza, instrumentaliza, porque você vai gastar menos energia, você cria suas rotinas. E você fica apegado a ela, porque aquilo te dá uma economia de energia, de fato. Só que muitas vezes você precisa quebrar isso para você chegar a um lugar diferente, ou entregar algo melhor, ou evoluir. E a humanidade foi evoluindo, né? E muitas vezes a própria... Vou esquecer qual foi o comediante que falou isso, mas a preguiça é a alavanca do progresso. O homem inventou a roda porque ele não queria andar grandes distâncias, você fez a roda para economizar energia. Mas, tirando esse parênteses, eu acho que qual é o ponto, né? A gente muitas vezes entra num mindset muito de eficiência, e somente de eficiência. E eficiência pressupõe não variabilidade.
Você tem que fazer ali da melhor forma possível, desviando ali do padrão, etc. E inovação é justamente o oposto. Você tem que criar variabilidade para saber o quão transtorno um patinete vai trazer para a cidade, para saber aprender com aquilo e dar o passo seguinte. Então, o mindset de eficiência, por vezes, ele atrapalha ou inibe um mindset criativo e inovador. E muitas vezes, para a inovação acontecer, a gente tem que se libertar um pouco desse mindset eficiente. Senão, se você querer inovar com um mindset de eficiência, redução de só custo, etc., você não vai inovar. E tem uma coisa que eu acho que é uma particularidade do Brasil, mais para reflexão, é que eu acho que a gente ficou algumas décadas muito preso no mindset só de excelência operacional e eficiência e esqueceu que existe uma outra alavanca que não adianta eu ser só eficiente, eu tenho que criar as novas práticas, os novos produtos, os novos serviços, implantar as novas tecnologias para me levar a um patamar de produtividade maior. Eu acho que talvez a grande reflexão, acho que eu costumo falar, a gente tem um mindset de muita eficiência, mas a gente não é um país produtivo. Acho que esse é um ponto a se referir. E por quê? Porque talvez a gente não se liberta, muitas vezes, da questão ali da eficiência para pensar, adotar e implementar inovações ou tecnologias que vão viabilizar essa inovação. Tá? E aí, trazendo aqui um pouco a conexão com o Maravalha, acho que a ideia é criar um ambiente que possibilite que essa outra curva da variabilidade que eu falei tenha frutos, ou tenha ali um local onde ela vai ser acolhida, ela vai ser de alguma forma impulsionada. Tá? Então acho que o equipamento como um todo, acho que ele visa muito isso. E acho que outro ponto importante para refletir é que a gente hoje, quando olha o Rio de Janeiro, acho que a gente ainda tem pouco empreendedorismo per capita. Eu acho que em volume a gente sempre consegue se enganar um pouquinho, porque a economia é muito grande, mas hoje a gente é muito mais comparado com cidades como Recife, Florianópolis, Porto Alegre, e mais distante de São Paulo. A gente deveria estar mais próximo de São Paulo e menos próximo de Recife, Florianópolis, Porto Alegre, não por demérito deles, acho que é um super trabalho que eles fazem lá há muitos anos, mas a economia é infinitamente menor do que a economia do Rio de Janeiro. Então acho que esse é um outro ponto que eu acho que a gente tem que fomentar mais o empreendedorismo, e desde a base, eu acho que desde dos alunos, desde a formação das crianças, desde do dia a dia nas empresas, que a gente precisa fomentar mais um mindset empreendedor, para ter mais gente querendo empreender, para ter mais gente lançando e desenvolvendo novos produtos, que vão virar novas empresas, que vão virar novos negócios, que vai avançar a economia. Então, enfim, só para fechar aqui a fala e passar aqui de novo. Obrigado. Fiquei longe aqui do púlpito. Bom, parabenizar então o Daniel pela iniciativa, né, do Porto Maravalha, que certamente é um lugar onde as pessoas podem se encontrar e falar de tecnologia, inovação, se inspirarem, saber o que já deu certo, o que não deu certo. Nesse ambiente é muito importante a gente trocar e conversar, né? Com relação à sua última reflexão, assim, eu acredito que quando a gente conversa com as outras pessoas e a gente fomenta, né, e é o papel do Estado, do poder público em geral, esse fomento, a gente acaba ultrapassando os obstáculos. Então é muito legal a gente ver aqui, né, uma história que já deu certo, que é a Karina representando o município e o Daniel representando um empreendedor que quis trazer um projeto e encontrou um lugar de diálogo. Então, visitem o Porto Maravalha e conversem com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que realmente vocês vão conseguir lograr muito êxito. E, sem maiores delongas, então, passar aqui a palavra para o nosso próximo palestrante, o Rafael Ponzi, que é o presidente do Clube Empreendedor, meu amigo querido, por isso que eu fiz essa brincadeira. A esposa dele é minha amiga, gente. Meu marido é amigo dele, tá tudo bem, tá? Sei lá, né? Fica gravado. É verdade. Fica gravado aí, né? Então, Rafael, assim, primeiramente ou segundamente, né? Já falei primeiramente muita coisa. Parabéns pelo Clube do Empreendedor. Obrigado. Uma iniciativa maravilhosa, sem fazer jabá, porque eu tenho meu podcast. Aliás, meu podcast, Karina, sobre políticas públicas, você é a minha próxima convidada. Vou fazer um jabá aqui, justiça seja dita, um podcast que fala sobre políticas públicas. E diálogo. Excelente, inclusive o prefeito foi lá. O prefeito foi o nosso primeiro convidado, o prefeito Eduardo Paz. Quem quiser ir lá, ele contou várias histórias engraçadas.
A gente teve que cortar algumas coisas, né? Porque sabe como é que é o prefeito, vocês conhecem? Tipo, ele falou, minha mãe me ligou, não, mas esse saiu, né? Ele disse que a mãe dele ligou para ele quando ele foi derrubar a perimetral, falando que ele era maluco. Então, assim, tá bem divertido. E o podcast fala sobre políticas públicas e inovação, então, muito legal. Qual é o podcast? Fala pro pessoal. Justiça Seja Dita, o seu podcast que dialoga sobre políticas públicas. Obrigada, gente. Daniel, de novo, parabéns. Muito bom. Obrigada. Rafael, então, nosso presidente. Presidente, passar a palavra, então, a você para falar sobre o do empreendedor. Primeiro, assim, muito bom ouvir falar dessas iniciativas que a Prefeitura trouxe, que está trazendo cada vez mais, Sandbox e Porto Maravilha. É sempre muito importante isso para desenvolver o empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que, eu repito isso sempre em qualquer evento que eu vou, que o que a Revolução Industrial, isso é de Timmons, de 91, né? O que a Revolução Industrial foi para o século passado, o empreendedorismo é para esse século. Então a gente está vendo que não vai ter realmente emprego para todo mundo. E o empreendedorismo é realmente essa solução, né? Então isso é muito importante. É importante ter o poder público pensando dessa forma, né? Eu fui vice-presidente do Invest Rio, que à época se chamava Fomenta Rio, né? Então, assim, mais um período pandêmico meio complicado, e é muito bacana ver que está caminhando muito bem, com iniciativas muito boas. Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia, que eu acho que é importante também de falar mais ainda de tecnologia sobre isso. E o que a gente vê no Clube Empreendedor Brasil, o Clube Empreendedor Brasil, para quem não conhece, é uma empresa que tem aí 3 pilares. Um pilar é de espaço físico, a gente tem um espaço físico onde empreendedores trabalham. A gente faz também eventos, faz encontros, tem salas de reunião, tem estúdio de podcast, onde tem lá o melhor podcast do Brasil. E também somos uma comunidade de empreendedores, então quem ficou aqui na hora do almoço viu alguns desses empreendedores vindo aqui em cima fazer seu pitch de negócios para se conectar com outros empreendedores e com grandes empresas. Isso aqui, inclusive, é um objetivo desse fórum. E terceira parte, a gente também é terceiro pilar, nós somos um escritório de projetos, onde a gente desenvolve alguns projetos, um deles sendo o Banco Acredita, que é de impacto social relevante. Então, a gente vendo esse dia a dia dos empreendedores, a gente vê que a tecnologia realmente, para a gestão de empreendedorismo, ela é muito importante. E eu anotei aqui rapidamente algumas coisas que sem a tecnologia a gente não conseguiria caminhar no empreendedorismo hoje, né? Então, a gente fala de computação em nuvem, por exemplo. Como é que a gente faria hoje para poder compartilhar dados com os nossos apoiadores, fornecedores, se não tivesse computação em nuvem? Então isso é uma coisa muito importante hoje e de forma segura de acesso a recursos, né? A inteligência artificial e machine learning. Quem aqui não usa o chat GPT para fazer algum textinho de alguma coisa, para fazer alguma palestra, alguma coisa, para começar uma ideia, né? Até o prefeito deve usar, com certeza absoluta. Não, o prefeito eu duvido, é fora da curva. Gostou? Foi boa essa? Fala para ele, hein? Fala para ele. Então, assim, todo mundo usa tecnologia, né? Muita tecnologia, as inteligências artificiais estão chegando aí. Eu dei uma palestra uma vez e coloquei o Steve Jobs falando em português para o pessoal no lançamento do primeiro iPhone. Então, assim, isso ajuda muito, né? Entender, sabe, sobre negócios também. Então, o machine learning é uma coisa que é importantíssima também para fornecer insights e previsões de mercado para a gente poder investir nas coisas certas. Big Data e análise de dados, aí começa um negócio interessante, que é o seguinte: a tecnologia está aí, o Big Data está lá, a análise de dados é que é o grande problema, que os dados estão todos aí, o que falta é o empreendedor conseguir analisar esses dados. Já tem também algumas outras tecnologias que ajudam os empreendedores a analisar esses dados, não é isso? Existe. Eu estou levantando a bola para você aí depois. Então, assim, porque é difícil analisar os dados. O Big Data, ele existe, está lá, todos os números, tudo que você precisa saber. Só que analisar esse dado é que é a grande questão. E isso vem muito da dor do empreendedor. Ele tem muito dado, ele tem lead pra caramba, ele tem um monte de coisas que ele fez, só que ele não sabe usar aquele dado da forma correta. Então a internet, a tecnologia veio para ajudar nesse momento, né? Então é muito importante a tecnologia nesse momento, não só para os grandes, mas para os pequenos também. A gente tem gente aqui do Acredita que está participando com a gente, que a gente também fala sobre a tecnologia para ajudar eles nesse tipo de empreendimento, qualquer um que seja. Analisar quem foi que comprou aqueles produtos que eles oferecem, os serviços, para analisar se tem tendências de datas, ou seja, se vai ter uma coisa sazonal ou não aquele produto, aquele serviço. Então isso ajuda muito, muito. Então isso também para a gestão do negócio é muito importante. A internet das coisas, ou seja, o IoT, né, que está aí, chegou com tudo e agora já deu uma amenizada com a IA, né, mas
tem aí bombando com os drones, com tudo que está acontecendo também, né? Monitoramento remoto e coleta de dados em tempo real, ou seja, você vê também, consegue colocar lá uma câmera para analisar num supermercado qual é o nome? Que fica quente ali, o mapa de calor. Obrigado, Leonardo. Mapa de calor do supermercado, ver onde é que tem mais consumo ou não tem. Então, isso tudo é usado hoje em dia. Eu quis entrar bem nessa questão da gestão do empreendedorismo, que a gente vê isso e todos os empreendedores usando. E os empreendedores que não estão usando estão ficando para trás. Né? Então, a gente vê isso bastante. Né? A cibersegurança, ou seja, questão de network essencial para proteger dados e infraestrutura. Muita gente perdendo muita coisa para hacker. Parece que o hacker ficou lá para trás. Ninguém fala, cara, tem muita coisa, gente perdendo acesso à conta de Facebook, tem muita coisa acontecendo, e tá com esses dados que são dados sensíveis, tem que estar seguros em qualquer plataforma, seja ela de qualquer tamanho, de qualquer empresa. Então isso tem visto muito também no Clube Empreendedor Brasil. Eu e o Leonardo, todo mundo que é do clube, do Acredita, a gente está diariamente com diversos empreendedores de diversos tamanhos, e a gente o tempo todo indica soluções de tecnologia para melhorar o seu negócio, principalmente para vendas. Eu vou chegar em vendas já. Bom, sistema de gestão empresarial, nem preciso falar, né? Hoje em dia, antigamente era tudo no Excel, puxa, imprime aquela planilha, traz isso para cá, analisa o dado. Hoje em dia tem todos os sistemas maravilhosos que a gente aperta um enter e fica tranquilo e o negócio analisa, graças a Deus, né? Então, assim, mais interessante dizer que nem todo mundo está entendendo como é que estão funcionando todas as ferramentas, que são ferramentas, todo dia uma ferramenta nova para dar alguma solução, e quem está conseguindo se ater a essas novas tecnologias de uma forma mais rápida e mais segura, está saindo na frente, está conseguindo vender mais e, obviamente, ter a sua gestão ali mais tranquila. Automação de processos, ou seja, isso é maravilhoso, a gente pensa muito nisso, né, Leonardo? Automação de processo de venda, funil de venda, como isso vai acontecer, resposta pelo WhatsApp, resposta pelo Instagram que joga para o e-mail, tudo para fazer com que a gente não perca aquele cliente, né? Isso a gente faz pelo clube e também para as empresas que estão no clube, né? Então, assim, como é que a gente faz para aproveitar aquela pessoa que manda uma mensagem, que viu o nosso post 1h da manhã pelo Instagram? Cara, tem que ter um processo, tem que ter uma tecnologia para jogar essa pessoa para o meu funil de vendas, que vai estar lá a Leandra e a Amanda atendendo essa pessoa para poder fazer isso, né? Tecnologia de realidade aumentada, por exemplo, isso aí ficou uma febre e não se usa tanto como deveria se usar, né? Mas hoje a gente já pode hoje também, eu vi isso há pouquíssimo tempo, com o celular, com o aplicativo, você dá uma volta assim no produto, dá o upload, a pessoa em casa, quando clica no QR Code, o produto aparece em tamanho real para ela, ela vai olhando assim, o produto tamanho real. Isso é venda na veia. Então, assim, Galeria de Arte está usando também bastante? Que está usando? Então assim, para todo tipo de negócio, né? Então a tecnologia está em tudo, né? E comunicações unificadas e colaboração, né? Então, assim, colaboração dentro das equipes e de forma segura. Então, o que eu estou trazendo aqui são pouquíssimas, né? Algumas ferramentas tecnológicas para a gestão do empreendedorismo que são importantíssimas, que a gente vê que estão girando o mercado e que são fundamentais para a sobrevivência de qualquer empreendedor, né? Então acho que é isso que eu trouxe essa questão da tecnologia na gestão de negócio e empreendedorismo, que está se precisando cada vez mais, workshops o tempo inteiro. O Hotmart está bombando de aulas para como mexer nesse tipo de tecnologia, e estão vendendo muito, assim, milhões e milhões e milhões. Aquele 6 em 7 do Érico Rocha é tudo para questão de tecnologia. Ele ensina como vender, pega essa ferramenta e ensina para o pessoal. Eles estão vendendo. Então, assim, tem que estar ligado nessa gestão de tecnologia e saber procurar a empresa certa para fazer isso para você. Gostou? Essa foi para você. Eu levantei agora bonitão. Gostou? Viu só, gente? Desculpa. Então, assim, eu acho que é isso. Então, a gente pode bater um papo, mas eu queria deixar aqui isso registrado e dizer para vocês que qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aí, é clubeempreendedor.org, e se quiserem saber mais sobre o Banco Acredita, bancoacredita.com.br, e o Distrito do Porto é Distrito Empresarial do Porto.com.br. Perfeito. É com você, Musa. Desculpa. Devolveu bem, né?
Bom, não vou levantar não, que eu já estou com o microfone aqui na mão. Parabenizar o Rafael, então, pela iniciativa do Clube do Empreendedor. Acho que é fundamental a gente ter treinamento para a gente usar bem as ferramentas que a gente tem à disposição, né? E falando em ferramentas, né, Renato? O Renato Ribeiro trabalha na TOTUS, né, que a gente quase não conhece aqui, para quem trabalha com sistema de vendas, sistema empresarial corporativo, sistema tributário, contabilidade. Acho que tem tanta coisa, acho que a TOTUS ela está junto com a tecnologia, com a evolução e andando, caminhando nesse sentido, né? Então, sem mais delongas, ele vai trazer para a gente aqui como que a tecnologia ajuda o empreendedorismo e a inovação, não é isso, Renato? Passa a palavra a ele aqui. Pode? Tá vendo? Hoje, agora a gente trocou. Então, com a palavra o Renato, lá em pé, graças a Deus fiquei sentadinha. Obrigado, gente. É bom ver esse grupo aqui de pessoas comprometida com o desenvolvimento do Porto, interessado em tecnologia. Eu vou mudar toda a minha fala porque foi inspirador o que vocês falaram aqui. Então eu vou pegar só os ganchos. Primeiro que eu estou torcendo demais pelo seu trabalho, vou te falar, porque como é importante isso. E o que o Daniel falou também, a junção dessas duas falas me fez lembrar do exemplo de Singapura. Deixa eu me apresentar, vou regredir agora e me apresentar primeiro. Eu venho de indústria farmacêutica há 10 anos, óleo e gás mais 10 anos, trabalhei em outras indústrias de software, hoje estou felizmente na TOTUS, que é um lugar que eu amo trabalhar, principalmente porque o foco da TOTUS, com toda a complexidade técnica, são as pessoas. Os softwares são feitos pelas pessoas. E a fala aqui do Daniel, a fala do Rafael e da Karina, foi muito em cima, não sei se vocês perceberam isso, é o bem-estar, é a convivência, é o empreendedorismo, é a necessidade de arriscar, porque sem risco não tem inovação. Tudo isso, o tema central são as pessoas. Então o que a tecnologia traz de melhor é isso, é trazer qualidade de vida. A questão do preguiçoso é verdade, né? O controle remoto é fantástico, né? E a tecnologia veio ajudar a gente a separar a nossa energia para gastar em outras coisas que a gente gosta mais, né? Que a gente mais pro lado criativo e menos repetitivo. A tecnologia ajuda bastante a gente nisso. Bem, então a TOTUS é uma empresa que ela oferece, como o Piano falou aqui no pitch dele, tem lá em São Paulo um médico que tem um consultório com uma recepcionista. Eles na TOTUS. Uma sala, né? E também as grandes empresas. Então a gente tem soluções diversas para diversos segmentos, para diversos tamanhos e para qualquer tipo de necessidade. Hoje a tecnologia entra no sentido de promover um diferencial competitivo através de inovação e, obviamente, a questões operacionais de redução de tempo, redução de custo no nosso dia a dia, ou seja, buscar eficiência. Então, é importantíssimo, se você é um empreendedor, usar a tecnologia para qualquer atividade, né? Se você é uma startup, a própria essência, o conceito da startup, ela demanda a tecnologia para o caminho, para a jornada dela. Se você é uma empresa tradicional, o software tem que respeitar a sua cultura e chegar ajudando, agregando, e não ser um fardo, porque muitas vezes existem experiências que não são boas com o software, porque eventualmente o usuário não tem tanta maturidade digital, né? E a tecnologia que tem que se adequar a isso. A tecnologia tem que ser acessível para a terceira idade, tem que ser acessível para quem não tem uma cultura digital, ela tem que facilitar. Então, exige dos seus fornecedores, de seus parceiros, que sejam efetivos trusted advisors. Cobrem dele não só uma entrega de um software, um hardware, mas a visão de longo prazo, como é que você, dentro do seu ambiente de negócio, como é que a tecnologia pode te ajudar nessa jornada. Exija dele esse comprometimento, porque, eventualmente, não é o core business de vocês, nem todo mundo é obrigado a conhecer a tecnologia, mas esse parceiro seu tem, ou deveria ter, o dever de te ajudar nessa visão de longo prazo e construir esse caminho através da tecnologia, porque a tecnologia, a inovação, já não é mais uma questão de buscar redução de custo apenas.
É uma questão de perenidade das empresas, é uma questão de sobrevivência. Voltando, por exemplo, Singapura, que eu tinha falado no começo, Singapura até 60 anos atrás tinha dependência britânica, até uns 50, 40 anos atrás é uma ilha muito pobre ali perto da Indonésia. E tem um ministro, que eu não vou lembrar o nome dele, que é um nome esquisito, que propôs esse caminho da tecnologia para o desenvolvimento do país. Não é só para os empresários desenvolverem as suas organizações, mas que houvesse, juntamente com esse desenvolvimento das empresas, um benefício social. Trazer conhecimento, trazer saúde, trazer o desenvolvimento do país. Então, o compromisso que o governo, na época, assumiu, essa proposta foi comprada pela sociedade e pelos empreendedores. Hoje, Singapura é o 4º país mais rico do mundo, se a gente fizer a conta por número de habitantes. E eles conseguiram isso através da tecnologia. E aí vem segurança jurídica. O que aconteceu lá, né? Vai lembrando do teu trabalho, para você ver como é que é importante você ter falado isso, né, para essa nossa perspectiva aqui do desenvolvimento do Rio e do Porto. Ele trouxe investimento externo, 5G, né, a importância da conectividade para a gente, que a gente está um pouco atrasado ainda nisso. Trouxe um ambiente onde os empresários podiam se reunir na busca de trocas de informações, de tecnologia, tinham espaços parecidos com Maravalha nesse sentido e que ajudaram demais. Esse tipo de união, esse tipo de provocação de pensamento é fundamental para esse desenvolvimento. Gente, vamos lembrar, a nossa cidade nasceu no Porto. E eu sou muito otimista em relação a acreditar que o nosso futuro pode se dar através do Porto também. Existe uma vocação muito grande e aqui virá um hub de tecnologia, por diversos motivos. Eu acredito muito nisso. E esse tipo de iniciativa, esse tipo de fórum é importante para a gente encurtar esse caminho que está um pouco demorado. Então, esse exemplo de Singapura, que também teve incentivo às startups, né? Um paralelo que a gente pode fazer a esse desafio que a gente está enfrentando aqui. Quando a gente fala do trabalho da academia, a gente fala de bem viver, de convivência, né, de ambientes públicos, de civilidade. A tecnologia está amarrada com isso. A tecnologia não é aquela coisa, ou não deveria ser, aquela coisa distante, que a gente aperta o botão e não sabe o que acontece por trás. Não, a tecnologia, como fala a propaganda da TOTVS ali naquele vídeo, ela está no nosso dia a dia. Se a gente pegar aqui nessa sala tudo que a tecnologia, né, participa, ou mesmo a TOTVS eu consigo ver, né, desde o sistema que funciona no hotel, passando pela transmissão aqui do nosso... Bem, toda a estrutura, toda a parte dos produtos que foram fabricados e por aí vai. Então, acho que as empresas de tecnologia têm que ter esse compromisso com o impacto social, tem que ter esse compromisso em ser acessível para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso país. No começo também a gente falou sobre inteligência artificial, que é sempre o futuro, mas, na verdade, a gente já é uma realidade presente. A inteligência artificial existe há muitos e muitos anos atrás, e agora, ultimamente, que a gente teve um avanço maior, mas já é uma realidade. Só que a gente não enxerga porque elas estão embarcadas em sistemas e, eventualmente, elas estão funcionando sem que a gente perceba. A IA não pode ser encarada como uma moda, um hype. Quando ela efetivamente agrega valor no processo, é que ela faz sentido. Né? A OpenAI do Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, eles classificam o IA em 5 níveis de evolução. Hoje estão no primeiro nível, que é o que a gente fala do chat. Essa expressão sua, eu também me pego com essa expressão, porque é impressionante. Eles estão no nível 1 hoje, que é a gente construir textos, né, criar alguns códigos de software, que é a gente fazer pesquisas, resolver tarefas simples. É o nível 1 onde a ChatGPT está hoje. O nível 2 chega para fazer algumas tarefas no nível como se fosse uma pessoa com doutorado, só que sem acesso a tanta informação consolidada, né, que o chat pode permitir. Nível 3
vai chegar num nível que você vai tirar férias e a inteligência artificial vai fazer a sua função durante um período de tempo. Nível 4, ele pode chegar a desenvolver ou melhorar processos dentro da empresa de maneira autônoma, sem a intervenção, sem a gente alimentar informações adicionais. E o nível 5, que segundo o Sam Altman deve chegar em menos de 10 anos, vai ser capaz de tocar uma empresa sozinha. Dá tão frio na espinha isso. Sinistro, né? É perigoso. Mas é uma previsão de futuro em relação ao desenvolvimento da tecnologia. Então, o IA já é uma realidade nossa. Agora, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa que não é tão grande, você fica falando, né, de coisas que servem para a Amazon, para Uber, para Netflix. Esse não é meu mundo. Esse é um engano. Como eu falei antes, a tecnologia tem que ser acessível. Então, a gente consegue trabalhar com o uso do IA, ter acesso a esse tipo de benefício que ele traz, independente do tamanho da empresa e do nível de atividade. Mas como é que eu chego até lá? Esse não é meu mundo. É importante você buscar esse parceiro que esteja comprometido em ser um consultor e não um entregador de software ou de hardware. É o caminho mais seguro para a gente seguir usando a tecnologia. Se eu sou um empresário, né, eu não posso ficar no meu dia a dia fazendo tarefas operacionais. Eu tenho que pensar em estratégia. Então, eu preciso de uma equipe cada vez mais autônoma. Como é que eu consigo isso? Através da tecnologia. Essa equipe precisa de dados. Eu estava falando de dados. Rafael, desculpa. E tem um amigo meu que fala que excesso de dados faz mal. Cria confusão, cria um estresse mental, ele fica irritado, ele fica perdido. Isso é muito perigoso. E esses dados precisam chegar de maneira consolidada, leve, para que você tome uma decisão rápida e assertiva. E se você quer criar uma equipe autônoma, é preciso também que essa equipe tenha acesso a esse tipo de dado, e não só isso, que eles façam a alimentação desses dados. A gente tem perdido históricos de informação das empresas por troca de funcionários. Essa informação preciosa da empresa uma quantidade de conhecimento que é construído durante o tempo e que a gente acaba negligenciando. As informações mais relevantes estão dentro da própria empresa. Só que isso precisa ser organizado. Isso precisa ser arrumado de uma maneira que tenha fácil acesso, que tenha retroalimentação e que ajude o desenvolvimento futuro. Então, às vezes, para a gente pensar em tecnologia, em futuro, vamos trazer o que tem de bom na nossa mão, o que tem de bom para o passado, os aprendizados. Né? O Japão é um grande país, porque mistura essas duas coisas, ele consegue a tradição e a tecnologia ao mesmo tempo, respeitando o passado, respeitando a cultura. É um exemplo que a gente pode projetar para o nosso dia a dia como empresário. Então, assim, eu mudei totalmente a minha fala, porque realmente foi legal o gancho que vocês deram. Aquilo tudo que você falou que hoje em dia a tecnologia usa, 99,95 pelas minhas contas, a gente tem na TOTOS, tá? E preço, aí é que tá. Quando eu falo que a tecnologia tem que ser acessível, não é só de fácil usabilidade. Ele tem que ser acessível no orçamento, porque senão o que adianta? Né? Um terço das empresas da Bolsa usam o RH da TOTOS. Muitas das empresas não são empresas gigantes, apesar de estar na Bolsa. Né? E é legal falar em RH, porque, de novo, falando em pessoa, né? Quando a tecnologia entra para a administração das pessoas, ela entra de uma maneira estratégica, fazendo que o RH seja o centro das atenções. Ela integra todas as gerências e diretorias, reforçando o papel do RH enquanto um reforçador da cultura, né, acompanhando o perfil que você quer desenvolver para o seu funcionário. Olha só, de novo, as pessoas no centro das ações. Gente, inovar é crescer.
Então, esse recado que eu tinha para dar. Agradeço a iniciativa. Vamos pensar sempre nas pessoas. A tecnologia é para ajudar a gente a viver melhor, para progredir, é para incluir as pessoas. O papel da tecnologia é fundamental nesse sentido. Karina, estou torcendo por você, tá? É isso aí. Só para encerrar mesmo, parabenizar e agradecer ao Renato pelas palavras e dizer que a gente espera que vocês tenham gostado muito desse painel, tenham se inspirado nos exemplos daqui, se animado, tomado coragem para empreender. E quem está no começo não desistam, né? Até conseguir. Não é no primeiro projeto, talvez você não vai ter o melhor dos negócios, mas você vai aprender muita coisa também, né? E o pessoal está à disposição de vocês. É isso, pessoal. Bom evento a todos. Obrigada. Boa tarde. So something about heroes and here and we're out of time, you were sudden death and